hoje vamos falar sobre os filmes da Barbie, tá? Eu resolvi, assim, um belo dia eu acordei e falei, quero assistir os filmes da Barbie, tô com saudade de assistir filmes da Barbie, estou com saudades da minha infância. E aí eu pesquisei os filmes e tal, pensei, e se eu fizer uma tier list dos filmes da Barbie? Olha só que coisa legal. Assim, vamos deixar uma coisa clara, tá? São muitos filmes da Barbie e eles continuam lançando até hoje, pelo que eu sei, ou então, enfim, tem uns que são mais novos dessa geração de 2020, 2021 e tal. Não assisti todos esses filmes, tá? Eu assisti ali, eu delimitei até onde eu assisti quando eu era criança. O último filme da Barbie que eu assisti quando eu era criança foi Barbie, Princesa e a Popstar. E aí eu acho que ele foi lançado em 2012, se eu não me engano. Então esse foi o último filme e eu delimitei até aí. Claro, se vocês gostarem do vídeo, se vocês quiserem que eu faça mais, se eu sentir vontade de fazer mais, eu posso trazer o resto da tier list vendo os outros filmes, que provavelmente não vão ser tão bons, porque eu já tenho essa questão de filmes da Barbie são bons, os antigos. Se você ver a animação de hoje, já não me agrada mais. Então eu acho que eu já tenho esse certo preconceito com o resto dos filmes, mas eu posso fazer. Outra coisa que eu esqueci de falar, mas eu assisti os filmes da Barbie em ordem de lançamento, tá? Outra coisa também, eu não sei se vocês já viram vídeos de tier list, mas basicamente existe ali o rank S ou o rank A até o rank de não sei quantas letras. Quanto mais pra baixo das letras, pior o filme é. Então eu coloquei um rank S, que pra mim é o filme top da Barbie, assim, top das galáxias, que foi o melhor que eu assisti, que foi uma grande surpresa pra mim, porque eu não esperava que fosse assim. E aí o rank F, que é o pior, que é tipo horroroso, que pra mim não dá. Vamos começar com o filme Barbie o Quebra-Nozes, tá? Esse foi o primeiro filme lançado da Barbie em 3D, de fato, e se eu não me engano ele foi lançado em 2001, e aí eu coloquei ele como rank D, pra mim ele é um rank D. Tá, vamos explicar por que eu acho ele rank D. Eu acho que primeiro, eu já assisti tanto esse filme, desde que eu era criança, até quando eu fiquei mais velha também, porque eu reassisti ele, por exemplo, naquelas listas de filmes de Natal. Então eu tô um pouco enjoada dele, de fato. Como eu falei, eu acho que eu não falei aqui, na verdade, eu falei em outro vídeo. Não tem como eu ser totalmente imparcial nessa tier list, em questão de, porque o filme é bom tecnicamente. Mas eu estou falando do meu gosto pessoal. No meu gosto pessoal, eu estou um pouco enjoada dele, e isso sim fez ele abaixar um pouco nessa lista. Mas apesar disso, eu acho esse filme muito lindo. Não no quesito de animação, tá? Antes que alguém fale alguma coisa. Mas vamos ter noção também de que a gente tá falando de um filme de 2001, que não tinha grandes produções e tal. Mas eu acho que ele é muito bonito na questão do balé, principalmente. Eu acho lindo o balé. Eu acho muito bonito eles terem colocado isso no filme. As cores vivas, né? Tudo muito de cor viva, muito legal, muito colorido, muito doce. E pra mim, aquele plot do filme é um plot de milhões. Assim, naquela época de quando eu era criança, eu achava, meu Deus, o melhor plot de todos. Mas tem algumas coisas que acabam me deixando um pouco confusa, que me deixavam confusa até quando eu era criança. Então eu ficava me perguntando, por exemplo, sobre o pingente da mãe dela, né? Aquele negocinho, um pingente que ela colocava na árvore de Natal e tal, que era da mãe dela, e era literalmente ela, né? A Barbie, ela, com a roupa de balé que ela usa lá naquele outro reino que ela vai. E aí a gente fica se perguntando, tipo, a mãe dela era essa princesa? Tipo, tem alguma coisa a ver? Tipo, você começa a criar várias teorias na sua cabeça. E também tem essa questão do príncipe, porque o príncipe, ele vai até o reino dela, digamos assim, no final do filme, e aí você fica sem entender, porque não parece que foi um sonho, e eles dão a entender que não é um sonho, mas ao mesmo tempo, como é que ele chegou lá, então? E no final, acho que ele se tornou um filme meio conforto, sabe? Sabe esse filme que você senta, e você sabe o que vai... Você senta no sofá, você pega uma pipoca, um refrigerante, e você sabe o que vai acontecer, mas você quer assistir porque você gosta dele. Gente, vai chegar um momento em que eu não vou saber mais o ano de lançamento, tá? É porque esses primeiros são um pouco mais fáceis, porque eles eram, tipo, um a cada ano. Então, eu meio que já sei disso. Mas chegou um momento ali, eu acho que 2004, que eles começaram a lançar mais de um por ano, então não vou ficar lembrando. Sabe como Rapunzel foi lançado em 2002, e aí, pra mim, ele é rank B. Esse é um dos filmes icônicos da Barbie, que ficou muito conhecido por conta daquela doninha esquisita. E assim, eu confesso que eu assisti esse filme de novo, e eu tive uma nova visão sobre esse filme, digamos assim, né? De novo, eu não lembrava de tudo desse filme, eu lembrava muito pouco, provavelmente também por conta desses memes da internet sobre essa doninha e algumas outras cenas do filme. Pega ele, frita ele, faz purê.
mas pra mim ele acaba ainda tendo alguns furos. São furos muito importantes, assim? Acho que não, até porque a gente tá falando de um filme infantil e tal, não pode ser muito longo, e você tem determinadas coisas que são mais importantes pra se colocar no filme, então não é uma coisa muito incômoda, assim, ao longo do filme, mas eu acho que acaba fazendo com que outros filmes da Barbie tenham mais potencial que ele. E eu também gostei de como eles tentaram sair um pouquinho do óbvio em relação ao príncipe, tá? Porque a gente tá falando de um filme de 2002 e tal, princesas estavam em alta, mas também tem essa questão da princesa sendo salva pelo rapaz, né, pelo príncipe, e aí eu acho que eles saíram um pouco desse óbvio, porque em Rapunzel, na história original, o cara, ele vai subir ali, arrancando o couro cabeludo dela. Aí nesse filme, eles tentam tirar isso, então ela sai dali sozinha, sabe? Sozinha, né? Assim, com a ajuda dos amigos, mas não é por um amor encantado, sabe? É com a ajuda dos amigos e ela tá lutando e batalhando pra se livrar disso. Agora temos um dos meus filmes preferidos, assim, tá? Esse filme foi lançado em 2003, que é Barbie e o Lago dos Cisnes, e coincidentemente é o meu ano de nascimento, e eu não estou falando que ele é meu preferido por causa disso, tá? Eu realmente gosto muito desse filme, ele é um dos meus preferidos, apesar de eu reconhecer que ele tem alguns problemas. Pra mim, eles são pouquíssimos problemas, tanto que, pra mim, ele é rank A. Então, de novo, esse aspecto do balé, e é tudo muito mágico e muito lindo, tudo acontece de uma forma maravilhosa. E aí, eu acho que existem poucos furos, e os furos que existem são muito irrelevantes pra mim, porque acaba que eu tô mais preocupada com a trama da história em si, do que realmente como foi solucionado. E me desculpa, mas você vai ter que concordar comigo que esse é um dos vestidos mais bonitos que a Barbie já usou em todos os filmes que existem, e eu posso colocar inclusive os filmes novos, mesmo sem ter assistido. Agora temos Barbie, Princesa e a Plebeia, tá? Esse é o primeiro rank S que a gente tem, e eu me impressionei muito, muito, muito com esse filme, tá? Porque eu tinha uma visão dele diferente do que eu tenho hoje em dia, porque eu achava também que eu já tinha assistido muito ele, eu já tava meio enjoada, pra mim as minhas memórias também estavam um pouco bagunçadas, porque ele também é outro filme icônico da Barbie, então tem muitos memes na internet, e aí eu acho que eu acabei tendo uma visão diferente dele. E quando eu assisti, eu vi que ele é tão perfeitinho, assim, em relação à história dele. Eu acho que traz, inclusive, muitas reflexões e muitas discussões profundas, que você fica tipo, meu Deus, era pra ser um filme infantil, mas se você puxar ali um pouquinho, você consegue perceber quando você fica um pouquinho mais velho. E eu acho que esse filme, como eu disse, ele tem todo um caminho, sabe? Ele é muito fechado. Parece que ele não tem nada em aberto, parece que tudo foi, tipo, milimetricamente pensado no filme. E eu acho que eles aprenderam um pouco com isso em relação ao Lago dos Cisnes, porque eu acho que em Lago dos Cisnes teve essa questão de um final um pouco em aberto, assim, sobre alguns personagens que apareceram, não foram importantes e tal, foram meio foda-se. E aí eu acho que eles aprenderam com esse erro deles, né, e fizeram uma coisa boa com a Princesa e a Plebeia. Gente, impagável, assim, a cena em que a Barbie esculacha o cara que ela gosta, eu acho. Essa cena é maravilhosa, porque ela fala, então... É porque ela quase fala que ele é feio, né? Porque ela fala, então, tá vendo essa joia aqui? Ela é feia por fora, mas ela é bonita por dentro. E a cara de tacho do cara, tipo, nossa, Barbie, sério? E tu quer se casar comigo? Agora temos uma grande decepção também, tá? Barbie Fairytopia. O primeiro filme de Barbie Fairytopia, pra mim, é um rank E, e eu ainda tô sendo muito legal. Tá, e um filme também que eu julguei antes de começar, tá? Eu sei que eu tô falando isso de todos os filmes, mas, enfim, são filmes que eu assistia quando eu era criança e eu tenho algum certo tipo de lembrança sobre eles, mas, enfim. Eu comecei julgando esse filme porque eu só tinha a lembrança de ser ruim. Eu juro pra você que a sensação que eu tinha de quando eu era criança, eu lembro da sensação de ser um filme ruim. Então eu comecei assistindo assim, e eu acho que eu tava um pouco certa, porque eu acho que fumaram drogas pesadas na hora de fazer esse filme, porque até hoje eu não sei que porra era pra ser isso aqui, igualmente eu também não lembrava dessa merda aqui, e inclusive eu acho que eu preferiria não lembrar. E sério, esse filme não tem nada, tipo assim, ele não tem mágica, ele não tem música, ele não tem o balé, ele não tem ação, ele não tem porra nenhuma, é só tipo a personagem andando pra lá e pra cá em um jardim mágico que não parece nada diferente demais, sabe? É um jardim mágico. E, tipo, a forma que ela salva todo mundo é muito esquisita e não faz sentido. E pra mim ela não tem carisma nenhum. Eu não consigo me apegar a essa personagem. Dito isso, eu não coloquei ela no rank F porque eu tive consideração em relação às cenas engraçadas que foram, em sua grande maioria, feitas pelo Beeble. Assim como também em consideração à minha infância, porque eu lembro que eu tinha algumas bonequinhas de Fairytopia quando eu era pequena, que eram, eu acho que era do McDonald's, mas
mas eu não tenho certeza. Aqui temos também Barbie Magia de Pegasus, mas eu também encontrei o título Barbie Magia de Alados. É a mesma coisa, tá? É o mesmo filme, mas eu não sei qual é a diferença, sabe? Eu achei os dois dublado em português, e aí eu fiquei, ué, qual é a diferença entre os dois títulos? Não faço ideia. Pra mim ele é um rank D, tá? Esqueci de falar. E assim, eu nunca fui muito fã desse filme no geral, tá? Quando eu era criança eu também não era muito fã dele, mas assim, quando eu reassisti eu comecei a gostar de algumas coisas, poucas coisas, sabe? Eu acho que eu gosto de algumas cenas específicas, assim como eu gosto também da personagem principal ser um pouco mais corajosa do que as outras, porque eu acho que isso sim passa uma mensagem legal, principalmente quando a gente fala em relação àquela época e as mulheres e a força feminina, blá blá blá, não vou ficar falando aqui nesse vídeo, mas eu também acho que, tipo, o conjunto geral da obra, se a gente for parar pra pensar um pouquinho, não é tão maravilhoso assim. Assim, pra mim o vilão, ele não aparece, ele quase não aparece, e quando ele resolve aparecer, não tem um grande motivo. Eu acho que sim, essa última charada, essa última pista que a gente tem pra completar essa varinha de luz que elas estão tentando fazer no filme é muito cafona, e aí acaba ficando uma coisa meio tipo, ai, Mona, sério. E aí também tem as cenas que geralmente são salvas pelaquela ursinha dela, né, aquela ursinha polar, que são engraçadas de início, mas no final também já se tornam muito repetitivas. E aqui temos o Diário da Barbie, tá? Esse é o primeiro rank F que temos. Gente, esse filme é muito ruim. Eu não consigo mensurar em palavras o quanto esse filme é ruim. E sabe qual é o foda? Esse era um filme que eu gostava quando eu era mais nova. E eu tinha DVD dele. O meu DVD está arranhado de tanto que eu assisti. Vamos lá, eu não sei se vocês concordam comigo, mas quando eu penso na Barbie, quando eu penso na marca Barbie, eu penso em magia, eu penso em novas possibilidades, eu penso em criatividade, em universos, em mágica. E esse filme não tem nada disso. Porque esse filme é simplesmente um problema de adolescente. É literalmente um filme sobre adolescentes e aí problemas de adolescentes. São problemas que a Barbie passa no cotidiano de adolescente dela com outros adolescentes. E aí é muito um filme clássico americano, assim, onde tem a popular que fica pegando no pé da protagonista, e aí depois a protagonista meio que dá a volta por cima, e tem o cara que namora a popular, mas que também tá afim da protagonista. Tipo assim, sai totalmente da proposta que eu imagino a Barbie. E aí eu acho que é meio chato, porque eu já passei pela adolescência, eu não quero mais viver problemas de adolescente. Eu também acho que hoje em dia, né, sendo adulta, a gente tem uma visão um pouco assim do adolescente de, meu Deus, que fase chata, sabe? Com problemas chatos nesse sentido. Eu não quero mais assistir filmes de adolescentes chatos, que são geralmente esses filmes americanos da época, né? E tipo, Meninas Malvadas e tal, que na época fazia sentido, tudo bem, mas aqui reassistindo hoje envelheceu muito mal. E eu ainda tive o bônus de que eu achei que não tinha como piorar a animação. Eu acho que eu tava errada. Agora vamos pra Barbie Fairytopia Mermaidia, que é o filme 2 de Fairytopia, tá? Eu acho que ele é um pouquinho melhor do que o outro. Um pouquinho não, né? É que é muito fácil ser melhor do que o outro. Então, pra mim, ele é rank C. Mas, ainda assim, eu acho que existem alguns furos, digamos assim, nessa história, que até uma criança consegue perceber e aí me incomoda um pouco. Por exemplo, eu fiquei me perguntando por que ela não pode ter asa e cauda ao mesmo tempo, uma cauda de sereia ao mesmo tempo, sendo que existem personagens que são assim dentro da própria história. Não é explicado, sabe? Existem pequenas... Eu não sei se vocês lembram, mas é que existem sereias pequenininhas que elas têm cauda de sereia, elas ficam lá embaixo da água, respiram normal, mas a casa delas fica lá em cima, porque elas têm asa. Logo, por que ela precisa escolher entre uma asa e uma cauda de sereia? Não faz sentido. Fora que eu acho que essa parte do Bibble também fica um pouco mais chata, porque a gente já sabe quando é que vai vir as piadinhas dele, já sabe como é que são as piadinhas dele, então acaba que ele fica um pouco mais sem graça. E assim, eu acho que essa parte final, onde eles conseguem resolver os problemas pegando a frutinha que eles estavam atrás, daquele fungo Máximos lá, eu acho que ficou um pouco absurdo, sabe? É até um pouco normal, na verdade. A maioria dos filmes da Barbie tem essa parte um pouco absurda, assim, na maioria dos filmes. Agora, Barbie e as 12 Princesas Bailarinas, tá? Esse é outro filme que eu amo de paixão, assim. Eu sempre fui muito apaixonada por esse filme. Mas eu tive que colocar ele no rank A e não
dando um rank S por um motivo. Primeiro, eu acho que sim, esse é um filme que também é muito icônico da Barbie. Eles têm muitas cenas na internet e tal, de memes inclusive, que eu acho que é muito difícil você não conhecer. Eu acho sim que é muito difícil você encontrar erros grandiosos dentro do filme que façam você se incomodar, que façam ele realmente descer nesse ranking que eu tô fazendo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma noção de que o final também foi um pouco absurdo, assim, que ultrapassou um pouquinho o limite. E eu digo isso mais em relação a, elas tinham que sair dali do mundo mágico e aí precisava ser dançado a protagonista, que é a Barbie, junto com o sapateiro, que é o par romântico dela. Por quê? Simplesmente pra formar o casal, porque não existia outra explicação. E eu acho também que a forma que eles reverteram, né, elas reverteram o feitiço da duquesa contra ela mesma. Mas assim, eu acho que, como eu disse, a maioria dos filmes da Barbie vão ter essas partes absurdas, assim, né, que dão essa surtada no final do filme, principalmente. E aí basta você tentar entender se pra você tudo bem, se é aceitável, se não é. Pra mim, geralmente, não tá sendo muito aceitável nesses últimos filmes. Agora, não obstante, com as outras duas falhas do filme, foi feito Barbie Fairytopia, a magia do arco-íris, que é o filme 3 desta bosta, desta franquia de Fairytopia, que eu não aguento mais, sabe? Eu assisti o segundo filme já chorando, imagino o terceiro. Pelo menos pra mim ele é um rank C. E assim, eu acho que, por incrível que pareça, entre os 3 Fairytopias, esse é o melhor filme. Eu acho que tem essa parte maléfica que dá certo, né? Dos planos dando certo, tem reviravoltas, tem personagens novos. Porém, a gente tem essa questão principalmente do Bibble. Eu acho que o Bibble me incomodou bastante nesse filme, porque não era só ele, né? A gente teve aquele segundo Bibble, que é uma Bibble fêmea, que eu também não consigo identificar que porra de bicho era pra ser isso. Mas existe uma Bibble fêmea agora. E ela foi simplesmente colocada na história porque os roteiristas, eles perceberam que o Bibble sozinho não tava mais dando conta da comédia. E aí, juntando os dois, ficou pior ainda, porque eu não consigo mais achar graça, entendeu? E aí tem a parada do dente dele caindo e tal, da fada do dente. Não serviu pra nada, não me foi importante pra nada. Por que isso aconteceu no meio do filme? Foi simplesmente pra você colocar mais minutagem. E aqui está um filme que me impressionou muito, muito. Barbie e a Princesa da Ilha, tá? Meu Deus, pra mim isso é um rank S. E foi por isso que eu falei que ele é rank S, porque ele me impressionou de um jeito maravilhoso. E pelo que eu me lembrava desse filme, eu ia odiar ele. Das minhas lembranças, é óbvio que eu gostava desse filme quando eu era mais nova, mas eu ficava, gente, se for só isso que eu tô pensando, ele vai ser tipo um C, D ali e tá de boa. Eu acho que o que me pega principalmente são as músicas desse filme, tá? Eu gosto muito das músicas desse filme. Agora, temos que concordar em duas coisas aqui também, tá? Primeiro, o vestido de pavão é o melhor vestido da Barbie. Não importa qual filme você pegue, posso colocar minha mão no fogo sim em relação a esses filmes mais novos da Barbie também. Este é o melhor vestido que a Barbie já usou em toda a história do cinema dela. E também que aquela elefanta é muito chata. Primeiro, ela é horrorosa e segundo, ela é muito chata. Eu não aguentava ela desde o início do filme. Eu já tava, ai, cala a boca, chata, cala a boca. E eu acho que eu dei um S pra ele, principalmente porque eu não dei nada por essa história. Eu comecei achando que ia ser ruim, eu não dei nada por ela. E depois você tem uma grande reviravolta, porque, assim, ele de início não parece cativante. Você olha pra capa dele e você pensa, ai, não me parece tão interessante. Mas aí depois você tem, tipo assim, tem um plot maravilhoso. E aí tem as reviravoltas que eu falei, né? Tipo, o caminho que eles traçam por essa história é muito boa. E eu fiquei de queixo caído, foi isso. Ai, gente, eu não aguento mais Fairytopia. Eu não aguento mais Fairytopia. E aí eles fizeram mais um filme de Fairytopia. Agora a gente tem Barbie Butterfly, uma nova aventura em Fairytopia. Rank F, tá? E aí a gente tem algumas questões iniciais antes de falar sobre a história em si desse filme, tá? Primeiro, eu não lembrava de nada desse filme. Eu sei que eu já tive a boneca, eu lembrava do visual da boneca e tudo, dessa personagem, mas eu não lembrava de nada dessa história, desse filme. E eu lembrava de cenas aleatórias, assim, com aqueles bichos que não gostam de luz que aparecem nesse filme. Mas aí eu tenho um questionamento. Se no subtítulo dessa história está escrito uma nova aventura em Fairytopia, por que tá escrito isso se não se passa em Fairytopia? Porque é uma história contada pela personagem Fairytopia sobre um outro lugar e uma outra personagem. Então, tipo, não é uma nova aventura em Fairytopia. Você consegue concordar comigo? Eu acho que nesse filme especificamente a Barbie ficou um pouco engraçada, tá? Porque o visual dela, dessa Barbie Butterfly, ficou parecendo que ela é tipo uma mulher de 30 anos que não consegue dormir porque tem 2 filhos que choram a noite inteira. Foi essa percepção que eu tive, porque parece muito que ela tem olheira. E eu acho que nada dessa aventura faz sentido, sabe? O início dele já não faz sentido. Por que o caminho inteiro vai fazer sentido? Todas as opções que eles tiveram, tudo que eles tomaram de decisão não faz sentido. Aquela coelha fada
engraçada, não é engraçada, porque eles tentaram meio que transformar ela no novo Beeble também, não ficou engraçado. Eu odiava essa coelha. E tudo que eu queria, desde que o filme começou, era que o filme acabasse. Aqui vai me doer um pouco o coração, tá? Mas Barbie e o Castelo de Diamante, pra mim, foi um rank B. Eu acho que, assim, esse também é um filme que eu tenho muito apego emocional, porque ele também me remete muito à minha infância. Eu gostava muito desse filme, continuo gostando muito dele, mas é porque eu acho que, principalmente por essas cenas absurdas que eu tava comentando, que sempre existe nos filmes da Barbie, neste filme especificamente ficaram um pouco mais absurdas e eu também tava um pouco incomodada. E aí também tem essa questão das cenas, né? A troca de cenas tinha uns cortes muito esquisitos pra mim, e aí isso me incomodou ao longo do filme. Mas fora isso, eu gosto da história em si, tá? Eu gosto da ideia das músicas, das musas, das músicas, eu gosto da vilã, gosto muito, muito da parte da vilã, da música que ela toca e tudo. Enfim, eu acho que são ideias boas, só que essas absurdidades, digamos assim, de como elas chegaram na resolução do problema, né? Aí fica um pouco difícil. Aí a gente tem Barbie e a Canção de Natal, que pra mim é um rank C, tá? Eu vou confessar que eu não reassisti esse filme, pra ser sincera, mas eu lembro de tudo na minha cabeça. Eu juro pra você que eu lembro, porque eu reassisti ele faz pouco tempo, tá? Esse também é outro filme que eu assisti muitas vezes, porque ele também tava nessas listas de filmes de Natal e não sei o quê. Então eu assisti ele muitas vezes. E pra mim também, ele nada mais é do que a versão da Barbie da história do Scrooge, né? Dos fantasmas de Scrooge. Inclusive, eu acho que essa história, ela tem uma mensagem muito bonita. Eu gosto muito dessa história dos fantasmas do Scrooge. E ver ele na versão da Barbie também é muito legal. Eu gostaria que não tivesse aquela parte inicial da Barbie com aquela criança, né? Contando uma história pra criança. Eu realmente queria ver a Barbie como uma pessoa com defeitos que depois vai melhorando. Aí temos a Barbie e a Pequena Polegar, que pra mim é um rank B. Na verdade, esse filme me impressionou, porque eu achei que ele ia ser chato, ele ia ser ruim e tal, mas ele foi até legal. Só tem um pequeno problema, tá? Eu acho que sim, tudo é maravilhoso nesse filme, a magia é muito legal, a mensagem que eles passam é muito importante, também é muito legal, mas é que a Barbie e as amigas dela são muito chatas e me incomodam, então eu acho que isso também abaixou um pouco o rank delas. Barbie e as Três Mosqueteiras também pra mim é um rank B. Eu tava muito ansiosa pra chegar nesse filme, porque ele era um dos que, assim, eu menos lembrava, mas que eu acho que eu ia gostar muito, porque tem essa parada das Três Mosqueteiras e tal. Sai um pouco do que eu imaginava que seria a Barbie, e eu lembro, inclusive, que eu tinha duas bonecas dela. Eu lembro que eu tinha a própria Barbie, né, que era a mosqueteira rosinha, e eu tinha a outra que eu não lembro o nome agora, mas que é aquela verde, tipo ruiva com a roupa verde. Nossa, eu amava ela, era maravilhosa. E apesar de eu gostar desse filme, ele não é tão como eu imaginava. Eu acho que eu fico com expectativas altas em relação a esse filme. E eu acho que eu gostei muito, principalmente dessa parte da evolução delas, né, de como elas aprenderam a ser realmente mosqueteiras. Gostei desse cuidado deles pensarem da época em que eles estavam, dessa questão da força feminina, da Barbie se colocando em primeiro lugar. Porém, o filme tem esses pequenos erros, assim, que vão me incomodando ao longo do tempo, ao longo do filme. E também tem o fato de que essa gata dela é muito chata, ela não é engraçada. Desde o início ela não foi engraçada. E aí isso foi piorando porque acaba que é muito repetitivo. Aí a gente tem Barbie em Vida de Sereia, que é o primeiro filme da Barbie Vida de Sereia, e pra mim ele é um rank D. Qual que é o problema desse filme pra mim, tá? Eu acho que ele começa muito apressado, a gente não tem uma apresentação, mas ele é direto na ação. E aí as coisas vão começando a acontecer e você fica, calma, mas eu nem sei quem é ela, tipo, o que tá acontecendo? E aí eu acho que também o motivo dela surtar no início do filme é um pouco absurdo, porque, cara, é só um cabelo rosa, isso não vai afetar nada na sua vida, sabe? E ela age como se fosse a pior coisa da vida dela, como se tivesse nascido 2 chifres na testa dela. De resto, eu até achei a história legal. Eu acho que eu não gosto muito dessa parada de oráculo e tal, mas eu acho que é mais uma opinião minha, porque eu acho que eu vejo bastante essas coisas acontecendo em histórias, principalmente quando não tem um grande motivo pra que o personagem principal siga o caminho da história, né? Aí eles colocam um oráculo de, você precisa fazer isso. Aí, enfim. Aí a gente tem Barbie, Moda e Magia, que a gente já tá começando aí um pouco mais, assim, de quando eu era um pouco mais velha e tal. Já tava assistindo os filmes da Barbie, mas eu também não era super fã mais. E isso significa que eu já comecei a assistir esse filme com um preconceito também, porque eu lembro de não ter gostado dele da primeira vez que eu assisti. E pra mim ele ficou como um rank C. E eu acho que o que realmente me incomoda nesse filme é que Barbie, Moda e Magia não existe moda. Tipo, a moda é inexistente nesse filme, porque, me desculpa, mas todos aqueles vestidos são horrorosos. Como pode? Eu acho que as fadas também, elas não fazem grandes coisas, elas colocam um brilho. Nossa, meu Deus, grande coisa. Você coloca um glitter na roupa e eu também consigo fazer isso. E é claro, eu também queria ter visto esse primeiro vestido icônico da Barbie, tá? Ele é muito, muito icônico, ele ficou muito icônico, ele é maravilhoso. Eu também acho que seria um dos vestidos mais bonitos que a Barbie já usou. Mas eu queria ter
ter visto ele na passarela, eu queria ter visto ele como realmente o vestido principal e tal, o que não aconteceu. E, gente, pelo amor de Deus, né? Que porra de roupas são aquela dos bichos, dos animais? Você não tinha nenhum pouco mais de originalidade pra fazer uma roupa diferente pros animais. Puta que pariu. E além disso, eu acho que a vilã também é bem chata, porque ela não faz quase nada. Quando faz, é errado. Aí a gente não tem essa tensão de, meu Deus, vai dar tudo errado porque a vilã tá fazendo as coisas darem certo e tal. Isso não acontece em nenhum momento, que a Barbie continua seguindo a vida dela, fazendo os vestidos horrorosos dela lá, junto com a amiga. E aí, no final, a vilã, ela, ai, tá, e me desculpa. Tipo, você nem tentou, sabe? A vilã nem tentou dar uma reviravolta, ela simplesmente aceitou. E eu acho que eu não gosto muito quando a Barbie, ela já vem com esse aspecto de eu já sei de tudo do universo, sabe? Não gosto quando o filme já faz isso de, ó, toma aqui tudo de mão beijada. Eu gosto quando a Barbie, ela realmente vai atrás e ela descobre as coisas. E aí, nesse, ela descobre a magia de uma forma tão fácil, porque já tava ali na cara dela. Então, ó, você precisa ler um livro e apertar uma parede, um tijolo e, ai, meu Deus, fadas mágicas que colocam brilho na sua roupa. E aí também tem a questão do fechamento, porque o fechamento, pra mim, ele é meio em aberto, né? Tipo assim, as amigas dela meio que foda-se, né? E mesmo reclamando tudo isso, pra mim, ele continua sendo um rank C. Eu acho que principalmente por essa questão da magia, né? Ele é um filme bonito, ele é um filme legal, a história é uma ideia muito legal. Eu só acho que a execução não foi tão legal assim. Aí depois a gente tem Barbie e o Segredo das Fadas, que pra mim também é um rank C. Ele, assim, primeiro, ele é uma continuação do Barbie Moda e Magia, tá? Isso já é uma coisa que eu achei legal por si só. E aí também uma coisa que eu tinha esquecido de falar, mas é que Barbie Moda e Magia, ela é uma atriz, e aí ela meio que faz essa alusão de todos os filmes que ela fez, né, Barbie em Vida de Sereia, ela era uma atriz e era um filme fictício e tal. Eu achei isso muito interessante, e Barbie Moda e Magia, isso meio que dá uma continuação, ou Barbie e o Segredo das Fadas, isso dá uma continuação. Só que a gente sai desse aspecto, assim, só da vida pessoal dela, e a gente vai pra essa questão das fadas, né. Pra mim, esse era um filme também que eu não tinha uma boa lembrança dele, porque eu meio que já julgava ele, digamos assim. Porque pra mim, esse é um filme ruim, eu não gostava tanto quando era criança, eu acho que eu também já assisti bastante ele e isso acabou me cansando. Mas, no fim, ele não é tão ruim assim. Eu acho que sim, o rank dele abaixou um pouco porque eu estou enjoada dele. Mas eu também acho que a construção dele é legal e tal. Eu só acho que as personagens, elas não são tão engraçadas quanto os roteiristas gostariam que elas fossem, né? Em relação às estilistas, né? Que são as fadas ali da Barbie. Mas eu gosto dessa parada dela e da Raquel, eu gosto de como tudo no final foi um grande sonho, eu gosto de como foi criado, assim, o universo, né, das fadas, apesar de eu achar meio apagado, sabe? Tipo assim, eu acho que podia ter umas coisas ali pra preencher, porque parece muito vazio tudo, sabe? Aí a gente também tem Barbie Escola de Princesas, que também me impressionou muito e pra mim é um rank S. Eu não lembrava de Barbie Escola de Magia, lembrava que eu gostava, eu tinha boneca e tudo, lembrava, tipo, da maioria das coisas. Eu sabia que, tipo, ela era uma princesa no final e ela não sabia, eu lembrava do plot e tudo, mas é que a construção, tipo, como a história acontece, pra mim é maravilhosa, sabe? Eu acho que tudo se encaixa nesse filme, porque a vilã, que não é tanto a vilã assim, porque é a popularzinha chata da escola, no final se arrepende, ela vira próxima da Barbie, ela tem essa questão de vou ajudar você porque é a coisa certa, enquanto a vilã principal, ela realmente tenta fazer as coisas acontecerem. A gente tem essa reviravolta que pra mim, quando eu era criança, gente, esse plot era maravilhoso. Tipo, meu Deus, ela é princesa de verdade. E pra mim, essa parada da escola de princesas também, pelo que eu me lembrava, era uma escola de princesas. Na minha cabeça nunca fez tanto sentido, porque assim, pra caramba, existem princesas pra caramba, então, no mundo, né, pra existir uma escola de princesas nesse nível aí. Mas pelo que eu tinha visto agora, né, quando eu reassisti, tem essa parada das damas de honra. Não são damas de honra, eu não sei o nome agora. Mas são damas, assim, que andam com as princesas. E eu fiquei, agora faz sentido e tal. Enfim, eu achei uma ideia super legal. Aí a gente tem Barbie, um Natal Perfeito. Eu também não reassisti esse filme, tá? Porque ele também é outro de Natal, que eu fiquei reassistindo várias vezes. Eu coloquei ele como rank C. Eu acho que sim, porque eu acho que ele já é bem enjoativo, mas também porque ele puxa muito pra esse lado. Ele é tipo meio a meio pra mim. Porque ele puxa muito pra esse lado de, são problemas de adolescente, elas são mimadas e é tudo muito chato, e briga entre irmãs, blá blá blá, que não é uma coisa super interessante. Mas aí a gente tem essa parada da magia do Natal, que, gente,
pra mim, Natal é a minha época favorita do ano, tá? Eu acho que realmente é um momento muito mágico e eu gosto muito de filmes que retratam essa época como uma coisa mágica. E aí eu acho muito interessante como no filme da Barbie não é muito assim na cara. São pequenas coisas que vão acontecendo que você fica, gente, tem alguma coisa acontecendo. É a magia do Natal. E aí você fica, nossa, que filme bonito, sabe? No final ele é bonito e eu lembro, inclusive, não me julguem, mas eu lembro de chorar no final desse filme, tá? Mesmo depois agora que eu assisti na última vez em 2024, eu lembro de chorar. Aí tem Barbie em Vida de Sereia 2, porque o primeiro foi tipo um grande sucesso e eles resolveram fazer o 2. Pra mim ele foi pior, então pra mim ele é o rank E, tá? Eu acho que ele não chega a ser péssimo e eu gosto também desse aspecto de sereias e tal, apesar de eu não gostar muito do fundo do mar, eu não gostei muito dessa parada também, desses peixes elétricos que apareceram, porque foi bem difícil de assistir pra mim, mas ainda assim eu acho que eu gosto da construção de Mermaid, ó, da construção de Oceana que eles tinham feito e tal, enfim, eu tenho meio que eu sou meio cativada também por essa história da Barbie em Vida de Sereia, porque também me lembra muito da minha infância, eu gostava muito desse filme, blá blá blá, mas enfim, eu não consigo defender tanto Barbie em Vida de Sereia 2, porque não tem um motivo pra eles fazerem um filme 2, a não ser dinheiro, claro, porque assim, ele é péssimo em quase todos os aspectos que você pensa, sabe, o roteiro dele é ruim, não tem uma grande motivação para as coisas acontecerem, eles tiveram que incluir uma outra personagem feminina pra ter uma rivalidade com a Barbie, porque eles não conseguiram ter um outro motivo pra fazer com que ela fizesse o que fez, né, as coisas que estavam fazendo, enfim, tudo muito esquisito. E eu lembro, inclusive, que quando eu era mais nova, eu não assisti esse filme 2, tá? Foi a primeira vez na minha vida que eu assisti e eu odiei. E pra acabar a nossa lista, a gente tem Barbie, a Princesa e a Popstar. Vou fechar com chave de ouro, colocando ele num grande F, tá? Porque ele é muito, muito ruim. Meu Deus, que decepção desse filme. Eu lembrava um pouco dele, né? E eu lembrava também de não ter gostado quando eu assisti ele da primeira vez, apesar de ter uma boneca também desse filme. Eu lembro que eu tinha a Kira, que é aquela de cabelo roxo e tal. Nossa, essa boneca era maravilhosa, eu adorava ela. Ele é muito ruim porque ele é uma cópia barata de Barbie, a Princesa e a Plebeia. É a mesma coisa, são duas mulheres que são muito parecidas, veem que elas podem trocar de roupa e trocar a cor do cabelo e virar uma da outra, e aí elas meio que trocam de vida por alguns dias e as coisas acabam acontecendo de uma forma um pouco errada, sabe? As coisas saem um pouco dos eixos. Gente, é uma cópia barata de A Princesa e a Plebeia. Pra mim isso já basta, assim, em questão de você não teve criatividade suficiente pra você pensar em um outro filme pra fazer, ou então ter uma continuação de A Princesa e a Plebeia, que eu não tô falando que eu quero, tá? Porque eu acho que vai estragar a experiência, eu acho que vai estragar o filme, eu não acho que precise. Mas você poderia ter uma criatividade de ter feito uma outra história, então, ao invés de fazer isso. Fora que tem essa questão da mágica, né, em relação ao microfone dela e ao pente da Barbie, tudo, tipo, de onde vem essa magia, porque essa magia existe se não existe em outro lugar nenhum. Enfim, são coisas assim inexplicáveis que acontecem simplesmente porque eles precisavam de um motivo e de uma maneira delas trocarem de lugar. Nada faz sentido nessa história, tá? A Barbie, ela é uma grande manipuladora, chata pra caralho, tipo, vamos trocar de lugar? Aí a Kira, é que eu não tô afim. Não, mas vamos trocar de lugar? Nossa, muito chata, meu Deus, a Barbie é muito chata nesse filme, eu não consigo gostar dela de nenhuma forma, fora, tipo, a cena em que ela descobrindo que existe a pobreza no mundo. Nossa, meu Deus, como assim vocês não conseguem ir no show da maior popstar que a gente tem no mundo? Enfim, nada me cativou nesse filme. Eu acho também que o vilão, ele é muito chato, você não presta atenção no vilão em nenhum momento, porque você fica tipo, ai, cara, tá bom, faz o que você quiser aí e me deixa eu terminar esse filme logo e ver o que elas estão fazendo. Pra mim, ele foi um F, e eu acho que a gente fechou esse vídeo com um final de ouro, então, né? Esse foi o meu ranking que eu fiz em relação aos filmes da Barbie, tá? Como eu falei, eu ainda posso continuar fazendo com os outros filmes que, enfim, lançaram depois desse que eu falei, mas aqui foi, assim, onde terminou a minha infância, digamos assim, quando eu estava assistindo os filmes da Barbie, assim, eu parei de assistir, parei de me interessar. Quando eu vejo as outras capas dos filmes novos da Barbie, realmente não me interesso nem um pouco pra assistir, mas é claro que eu assistiria pra falar mal, porque eu adoro falar mal, então tudo certo. Então eu acho que é isso, tá? Esse foi o vídeo, falem nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês mudariam algum filme de lugar nesse ranking, se eu exagerei
spoilerei muito sobre alguns filmes ou não. Enfim, vocês podem perceber que a maioria dos filmes da Barbie ali ficaram no meio medianos, assim, entre o C e o D. Eu realmente acho que a maioria deles são medianos, e eu acho que isso é o suficiente pra fazer a marca crescer, até porque a marca não vive de filmes, né? Essa marca, ela vivia principalmente das bonecas e tal, de outras milhares de coisas que foram vendidas. Então eu acho que os filmes, eles eram só mais uma maneira de fazer com que essas coisas fossem vendidas. E é claro que eles são muito importantes pra mim, tá? Todos esses filmes, apesar da gente estar brincando aqui, colocando eles em rankings e tal, todos esses filmes, apesar de serem péssimos alguns, foram muito importantes pra minha infância, assim como eu tenho certeza de que foram importantes pra infância de muitas pessoas. E eu acho a Barbie maravilhosa, assim, eu acho que a mensagem que ela traz é maravilhosa em muitos filmes, inclusive no filme do live action, apesar de algumas pessoas não concordarem. Eu acho que é tudo muito legal e eu consigo me divertir com esse universo, mesmo que eu tenha que admitir que alguns filmes são horríveis e eu não sei como é que eu gostava quando era criança. Até o próximo vídeo.